Bom, beleza. Então, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a disponibilidade aí de nos ajudar. A Poliana me ajuda muito quando eu pego aqueles pacientes que perderam segmento, ligo para ela desesperado: Poliana, me ajude, pelo amor de Deus. O paciente perdeu segmento, HB de 7, de 8, de 6, e ela sempre nos ajuda. Muito obrigado novamente. Obrigado por disponibilizar esse momento para aprofundar nosso conhecimento aí, né? Como prevenir e como tratar essas anemias pós-cirurgia bariátrica. Obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço a oportunidade, e daí assim, né, mania de professora, estou trazendo para vocês aqui, mas acho que o melhor que a gente pode fazer é ir tirando as dúvidas à medida que vocês forem tendo, tá? Eu tentei ser mais resumida para deixar em aberto para o que vocês tiverem interesse e o que eu puder ajudar. Eu sei que eu também vou mais aprender do que ensinar aqui. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Ótimo. Vamos só... Bom, então me pediram para falar sobre o que a gente precisa saber em relação à prevenção e tratamento da anemia pós-bariátrica, né? E aí a primeira coisa que eu queria trazer para a nossa discussão é que toda gastroplastia bariátrica objetiva fazer uma síndrome desabsortiva crônica. Esse é o princípio básico de que os pacientes consigam o efeito final desejado da perda de peso. E justo por conta dessa síndrome desabsortiva, os pacientes acabam desenvolvendo deficiências nutricionais. O importante que a gente tem que ver no paciente da cirurgia bariátrica é que, pela alimentação irregular, principalmente, no caso das mulheres, às vezes até por perdas crônicas, né, as pacientes obesas podem ter disfunções hormonais e perdas menstruais mais importantes, esses pacientes costumam ter deficiência pré-operatória. Então, uma coisa que já gostaria de ressaltar aqui, eu até brinco com os pacientes de bariátrica que chegam para mim, eu falo: gente, tem tanta especialidade que precisa dar o aval para o paciente fazer a cirurgia bariátrica, custava pedir para o hematologista dar uma olhadinha também, é que a gente tem que checar a vitamina D desses pacientes no pré-operatório, vitamina B12, ferro principalmente, porque esses pacientes que têm deficiência crônica, a gente pensa, vitamina B12, o estoque é de até 10 anos que o organismo reserva. Ferro, em torno de 5 a 8 anos. Então, se a gente conseguir fazer a reposição desses pacientes no pré-operatório, até o intraoperatório é melhor manejado do ponto de vista das complicações hemorrágicas e necessidade transfusional. Então, para todo paciente com gastroplastia, lembrar de que esses pacientes, muitos deles já trazem deficiências nutricionais pré-operatórias, e isso seria importante, porque a ferrodeficiência, ela é um processo que ela deflagra uma síndrome desabsortiva, em que a falta do ferro acaba acumulando na diminuição das microvilosidades do trato gastrointestinal. E por conta disso, há uma menor eficácia na absorção. E aí acaba virando uma bola de neve, onde o paciente, porque não tem ferro, não absorve, porque não absorve, não tem. Ao longo do tempo, vai tendo despapilificação do todo o trato gastrointestinal, e a gente consegue, inclusive no exame físico desses pacientes quando chegam cronicamente, observar diminuição de papilificação da língua, que é um sinal que coloca para a gente como é que está toda a mucosa do trato gastrointestinal. Então, a ideia é que no estômago, intestino delgado especialmente, a gente tem essas vilosidades intestinais, e elas são importantes para que os nutrientes eles passem mais tempo em contato com a mucosa. E aí, principalmente em relação a duodeno, a gente acaba tendo a absorção do ferro,
que é o carro-chefe dos quadros carenciais nesses pacientes pós-cirúrgicos, mas também da vitamina B12. E essas vilosidades, se a gente tem a deficiência na apresentação do nutriente pelo alimento, a gente vai com o tempo diminuindo a habilidade dessas microvilosidades de fazerem a absorção. E daí, o que a cirurgia bariátrica propõe? Os vários mecanismos que vocês têm, né, de fazer esse processo desabsortivo crônico, ele visa especialmente diminuir a superfície de contato com essas áreas absortivas do trato gastrointestinal. Então, quando a gente tem um paciente que vai para a cirurgia bariátrica e que previamente já tem um quadro de ferrodeficiência instalado, mesmo que ele não tenha anemia, ele vai ter já uma dificuldade de absorção. E a grande questão no caso do ferro é que o ciclo fechado do ferro, ele tem um objetivo muito importante. A hemosiderose, o excesso de ferro, ele é mais deletério para o organismo. Então, depois dos 20 anos, depois que passa a fase do estirão, a gente acaba se adaptando e diminuindo a habilidade de absorção, porque a gente já fez estoque de ferro suficiente. E isso acaba gerando um problema para as pessoas que chegam nessa fase com quadro de ferrodeficiência. Então, para que a gente possa fazer com que esse organismo que se adaptou à ferrodeficiência volte a ter a habilidade de absorver o ferro, a gente tem que fazer tratamentos mais intensivos numa fase inicial, em que a gente força essa absorção. Então, quando a gente olha aqui, eu gosto dessa imagem do New England, porque eles trazem para a gente essa ideia de que o trato gastrointestinal, ele é formado de vários órgãos que se auxiliam para esse processo da digestão. E a ideia principal é que desde a boca, onde a gente tem o processo de trituração pelos dentes, consiga fazer com que o alimento ele seja degradado para que libere os nutrientes que possam ser absorvidos. E aí, por exemplo, quando a gente tem a mistura com a saliva e a amilase faz essa degradação e chega no estômago, a gente tem no fundo gástrico as regiões produtoras de fator intrínseco. E esse fator intrínseco é super importante porque ele é a porta de entrada para a vitamina B12 conseguir ganhar circulação. Então, nos pacientes com gastrite autoimune, por exemplo, com anemia perniciosa, mesmo que o paciente tenha um estômago completo, né, sem desvio do trânsito, falta essa produção do fator intrínseco e por conta da falta do fator intrínseco, não consegue ser feita a absorção. Como a vitamina B12, ela tem um estoque para até 10 anos, geralmente os pacientes que têm dificuldade de absorção dessa vitamina, após 10 anos de cirurgia bariátrica, a gente costuma ver esse quadro de anemia megaloblástica. O ácido fólico, que também está envolvido na anemia megaloblástica, a gente tem estoque para 3 meses, mais ou menos. Só que estão vários os alimentos que a gente tem à oferta, né? Hoje, muitos produtos são enriquecidos com ácido fólico e os pacientes de cirurgia bariátrica que acabam tendo mais sucesso, né, nesse processo, são pacientes que eles são treinados para ingerir fibras e daí eles recebem grande quantidade do ácido fólico. Mas a vitamina B12, ela precisa desse fator intrínseco e uma vez que ele esteja diminuído, e isso acontece com o desvio do trânsito, né, que são as propostas da cirurgia bariátrica, isso vai gastando. Daí a importância desses pacientes terem segmento. E não é uma coisa que a gente precisa, no início faz um segmento mais precoce, mas geralmente esses pacientes são vistos cronicamente uma vez por ano para checagem se a reposição para ele está sendo eficaz, se precisa ter algum aumento no aporte dessas vitaminas. A gente tem que considerar uma coisa muito importante. A gente fala em epidemia de obesidade
Então, a cirurgia bariátrica, ela tem um propósito muito interessante, porque obesidade é uma patologia que traz muitas comorbidades, e a gente tem que trabalhar a ideia de que troca-se um mal maior por outros menores. Então, a síndrome de má absorção, que vem pós-cirurgia bariátrica, é um mal desejado, na verdade, né? Então, quanto mais procedimento de gastroplastia a gente tem tido, e tem se visto uma mortalidade perioperatória muito baixa, tem se conseguido, dentro das complicações, a principal delas ser justo o objetivo principal, claro, excluindo os quadros complexos onde o paciente tem síndrome de desnutrição, mas a ideia é que esse processo desabsortivo crônico gere para esses pacientes uma sustentação da não habilidade de ganhar muito peso. Então, os mecanismos variados de cirurgias bariátricas e metabólicas que se propõem têm como principal função controlar essas comorbidades que foram geradas pela obesidade. E aí, dentro desse contexto, a deficiência do ferro e a deficiência de vitamina B12, que acabam acumulando nos quadros de anemia pós-cirurgia, são quadros facilmente manejáveis. Basta que a gente consiga identificar a fase em que o paciente está. A gente tem que lembrar que no paciente que faz cirurgia bariátrica, a anemia não é só por conta da cirurgia. Então, no primeiro ano pós-cirurgia, se o paciente apresentar anemia, muito provavelmente ele tem um quadro de síndrome desabsortiva prévia e ele deve ter um quadro de ferrodeficiência crônica. E aí, nesses quadros, quando a gente identifica isso, a gente tem que fazer a suplementação vitamínica mais intensiva para que a gente possa corrigir. Quando os pacientes apresentam anemia, que eles são bem acompanhados, eles fazem reposição vitamínica, e mesmo assim, eles tinham um quadro de hemograma normal, e 6 meses depois, quando a gente avalia, eles aparecem com anemia relativamente recente, geralmente sintomática, a gente tem que procurar outras causas para a anemia desse paciente, que não só o quadro desabsortivo. Lembrando de novo, o estoque de B12 de ferro é para mais de 5 anos. Então, no primeiro ano, não é para a gente esperar que o paciente já tenha um quadro de anemia carencial por conta da cirurgia bariátrica. Então, os pacientes que apresentam anemia, tem que ser avaliada a questão dos sangramentos de trato gastrointestinal, tem que ser vista a questão das úlceras anostomóticas, que cada vez menos frequentes, mas que são uma causa importante de pequenos traumas e sangramentos e anemia hemorrágica nesses pacientes. Checar a questão da dieta, se esses pacientes estão conseguindo aderir ao protocolo de dieta que eles foram treinados, né? Cada vez mais se fala em cirurgia gastroplastia, a eficácia da gastroplastia está diretamente relacionada ao quanto conseguiu ser trabalhado o cérebro desse indivíduo obeso para que não mais o seja. Então, a suplementação vitamínica, se está sendo feita de forma inadequada, muitos pacientes acabam tendo uma baixa adesão e diminuem a oferta alimentar e também a suplementação medicamentosa. A questão da ingesta do álcool, o álcool é um antagonista direto do ácido fólico, então, em nível de medula óssea, ele pode fazer uma restrição de produção de hematopoese, esses pacientes acabam desenvolvendo megaloblastose, dependendo dos altos níveis de álcool ingeridos. Às vezes, algumas interações medicamentosas de drogas que esses pacientes têm usado, principalmente os antidepressivos, que têm estado muito em vigor, né, atualmente, e as neoplasias especialmente. A gente na hematologia costuma falar que o paciente que faz gastroplastia bariátrica precisa ficar fazendo acompanhamento, porque uma vez que a gente repõe altas doses de suplementação de vitamina B12,
A vitamina B12, ela é muito necessária para a síntese de DNA. E nas neoplasias malignas, essa hiperreposição acaba aumentando o índice de proliferação dessas células neoplásicas. Então, a gente repõe com muita parcimônia e a gente costuma vigiar esses pacientes. Então, pelo menos a cada 2 anos, a gente pede para repetir a endoscopia, para ver o coto gástrico, para ver o que está sendo desenvolvido ali, por conta do risco de neoplasias, que podem ser os principais motivos de sangramento e anemia nesses pacientes. Uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui é que a eritropoese, a produção de hemácias, ela é um processo em que os pacientes precisam sangrar para perder o estoque de ferro, se esse estoque for adequado. O ciclo do ferro é um ciclo fechado. Então, lá na vida intraútero ainda, os indivíduos que recebem aporte de ferro, né? Esse ferro vai ser estocado para ser feita a produção de músculo, de tecido, de mucosa e de glóbulos vermelhos. E toda vez que a hemácia morre, toda vez que eu tenho degradação de hemácia, eu tenho a liberação dessas membranas que vão se degradar em aminoácidos, mas também a hemoglobina, que a globina vai liberar esses aminoácidos, e a porção M, que é formada das moléculas de ferro. Então, as moléculas de ferro vão ser separadas, a protoporfirina vai virar biliverdina, que vai ser transformada na bilirrubina, que vai ser conjugada lá no fígado e excretada via fezes pelo intestino. Mas o ferro, via transferrina, ele vai voltar para a medula óssea, onde é o local de armazenamento. Então, o ferro, uma vez ingerido, absorvido e estocado, ele sempre vai ser recrutado. Assim, para um paciente, mesmo com cirurgia bariátrica, desenvolver anemia ferropriva, significa que ou ele tinha ferrodeficiência pré-cirúrgica e aí ele não tinha um estoque adequado, e isso apareceu e aí depende da cirurgia bariátrica, a gente vê a ferrodeficiência vigente, ou o principal motivo é que esse paciente teve sangramentos e teve perda de estoque de ferro. Então, sempre é importante, quando chega um paciente em cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, que a gente considere a possibilidade de rastrear trato gastrointestinal alto e baixo em busca de sítios de sangramento. No caso das mulheres, é muito importante que a gente veja a questão ginecológica, faça um tratamento inicial, mas dentro da expectativa que a gente tem de resposta terapêutica, se a paciente não atende essa resposta, que a gente faça a investigação de trato gastrointestinal, porque ela pode estar tendo sangramento oculto, e isso é o principal responsável pela perda de ferro em estoque e a ferrodeficiência desses pacientes. Então, quando eu tenho um balanço normal no ferro, através da dieta, eu tenho uma absorção em torno de 5 a 15 miligramas de ferro elementar. Isso é suficiente do ponto de vista de equilíbrio entre o que eu consigo absorver, uma vez que eu não vou estocar ferro demais, e o que eu perco com os microtraumas de trato gastrointestinal. Então, eu tenho um turnover de célula normal que consegue fazer esse equilíbrio. E as microerosões, elas têm uma perda que é fisiológica, que não vão justificar um quadro de anemia carencial. Já no caso das perdas de ferro patológica, a suplementação da dieta, por melhor que seja, ele não vai ser suficiente para que possa repor as perdas por doenças que estejam gerando sangramento. O principal motivo são as úlceras, tá? Então, no coto cirúrgico, a gente tem que ficar sempre atento à possibilidade desses pacientes fazerem erosão
e aí eles terem esses quadros de sangramento oculto, e às vezes o paciente não consegue perceber, a gente não consegue identificar a melena que ele consiga descrever. Às vezes a pesquisa de sangue oculto nas fezes, feito teste único, tem uma baixa sensibilidade para a gente conseguir fazer diagnóstico, e aí é importante que a gente faça o exame de endoscopia e colonoscopia nesses pacientes. Outra causa importante de perda são as perdas ocultas por neoplasia colônica, principalmente de cólon direito. Elas são mais silenciosas, o paciente costuma não ter muito sintoma de trato gastrointestinal, e o primeiro sintoma que aparece é um quadro de anemia ferropriva na pessoa adulta, sem sangramentos visíveis. Então, por isso que é importante, quando a gente vê um quadro de anemia carencial, mesmo que seja um paciente com cirurgia bariátrica, que se perpetua apesar da reposição, que a gente faça a investigação para procurar outras causas de anemia nesses pacientes. Então, a ideia aqui é que a gente consegue, pelos tecidos, pela alimentação, fazer o estoque em tecidos do ferro necessário, e esse estoque ele está disponível para quando eu tiver necessidade aumentada. Então, no caso da mulher gestante, que vai precisar do ferro para uma gestação adequada, no caso de pós-operatório, que o paciente tem quadros de sangramento, esse estoque fica disponibilizado para a medula óssea para ter um aumento da produção. E isso, via epsidina, vai ser regulado lá no intestino, o aviso de que precisa aumentar a absorção do ferro, porque a medula óssea está tendo uma demanda maior para a produção de hemácias e precisa de mais hemoglobina, então ela precisa de mais ferro para fazer o M da hemoglobina. No caso dos pacientes com deficiência, como eles não conseguem fazer essa absorção de forma adequada, mesmo que a epsidina regule e diga que precisa absorver de forma melhor, as microvilosidades vão estar diminuídas e essa habilidade vai estar diminuída. Então, acaba que se acumula um processo de síndrome desabsortiva crônica que perpetua o quadro da anemia e daí da ferrodeficiência associada. Então, o ferro, ele é crítico para a produção, para funcionamento de vários sistemas, na verdade, né? A gente fala muito do ferro nas hemácias, porque enquanto o glóbulo vermelho e célula hematopoética é reproduzida continuamente, fica muito evidente, se tiver falta, vai ter a diminuição da produção celular. Mas o ferro, ele é importante para o metabolismo de todas as mitocôndrias nossas. Então, a gente tem, por conta da ferrodeficiência, disfunção mitocondrial, a gente pode ter dano em atividade enzimática, a gente tem alteração de algumas proteínas estruturais, inclusive a gente tem alteração de apoptose nos pacientes com ferrodeficiência. No caso de alguns tecidos que precisam de remodelação, a gente pode ter diminuição de função, que é o que acontece no coração, por exemplo. As fibras miocárdicas precisam de ferro, e aí quando a gente tem ferrodeficiência, os pacientes com ferrodeficiência crônica acabam tendo a diminuição da remodelação tecidual aí. E na capacidade de exercício diária, todo paciente com ferrodeficiência, ele acaba tendo uma diminuição da eficácia da sua produção diária, né? Tanto no trabalho quanto nas atividades da sua rotina de casa ou da questão mesmo de aumento de morbidade e mortalidade associada às doenças coronarianas. Quando a gente fala na vitamina B12, a gente tem que falar especialmente nessa questão de absorção da vitamina B12, que está lá na dieta, principalmente na carne vermelha. Então, os pacientes que fazem restrição de carne, eles têm uma oferta menor, porque vitamina B12 ainda tem alguma quantidade nas leguminosas, mas é muito menor e muito menos biodisponível, né? E essa dieta, a vitamina B12, ela tem uma absorção muito importante na mucosa gástrica. E ela precisa desse fator intrínseco para que faça esse processo de ligação com a vitamina B12
degradada aí entre a mastigação e a chegada no estômago com o suco gástrico, e se a gente não tiver essa porção do estômago, que é o que acontece em alguns dos tipos das cirurgias bariátricas, vai ter uma diminuição da absorção. Diferente do ferro, apesar da vitamina B12 ter um estoque para muito tempo, a gente tem que ficar repondo, porque essa é uma vitamina que é usada muito para síntese de DNA. Então, todas as células que têm alto turnover celular, e daí por isso que a hematopoese se ressente muito, né? Porque é uma produção diária e contínua até o fim da vida. A falta da vitamina B12 acaba sendo mais evidente nos pacientes com cirurgia bariátrica, porque eles vão gastando o estoque. Então, geralmente, os quadros de anemia megaloblástica, onde você tem anemia macrocítica, né, e geralmente vai estar associada com outras citopenias, porque a vitamina B12 é importante para a produção de hemácia, de plaqueta e de leucócito, esses pacientes acabam tendo a partir do 5º ano pós-cirurgia bariátrica, e aí principalmente entre o 10º e o 15º ano pós-cirurgia bariátrica. Se eles não têm deficiência prévia e se eles acabam tendo esse quadro desabsortivo que impede a absorção completa da vitamina B12. E como é que a gente faz quando a gente identifica que tem um paciente que voltou para a gente pós-bariátrica e está com um quadro de anemia? Primeiro, é importante, olhando esse hemograma, a gente definir. A deficiência do ferro, geralmente a gente vai encontrar uma microcitose importante, então um VCM menor que 80, e o RDW desses pacientes costuma ser largo, porque a medula óssea está tentando fazer isso, ela só não consegue, então ela acaba liberando células mal feitas, mas feitas. E no caso da deficiência de vitamina B12 pelo ácido fólico ou vitamina B12, né, a anemia macrocítica, que é a anemia megaloblástica, a gente, além da anemia, costuma ter plaquetopenia e leucopenia também, às custas de neutropenia. Via de regra, o paciente da cirurgia bariátrica que precisa fazer reposição, ele precisa de reposição conjugada. Então, a gente faz reposição do ferro, mas faz também reposição do ácido fólico, da vitamina B12. Se é um paciente que conseguiu introduzir na dieta o hábito de comer as folhas verdes, a gente até pode fazer com menor intensidade a reposição do ácido fólico. Mas a gente trabalha a ideia de que se não está conseguindo absorver, se pode não estar absorvendo porque não está produzindo fator intrínseco de forma adequada, a reposição da vitamina B12, da citoneurin, a gente sempre começa por uma reposição parenteral. Depois que a gente corrige o defeito, né, corrige a anemia, cronicamente a gente pode até pensar na reposição oral para fazer um teste mesmo, porque na prática o que a gente vê é que não existe um paciente bariátrico igual ao outro. Então a gente tem pacientes que no segmento nunca mais precisaram fazer reposição depois de uma grande reposição, porque só a alimentação foi suficiente, e a gente tem pacientes que mesmo com a dieta adequada, mesmo com os hábitos que foram corrigidos, para o processo de correção da obesidade, eles ficam dependentes e quando a gente para de suplementar, eles acabam apresentando quadro de anemia e às vezes de ferrodeficiência inicialmente. A gente previne fazendo uma ingesta adequada de ferro, né? Então, o ideal é que se coma meio bife de carne vermelha, pelo menos 2 vezes por semana, para ter o suficiente do ferro semanal, né? E diariamente é importante que o paciente tenha algum aporte de ferro, mesmo que seja ferro férrico, né? Que tem menor biodisponibilidade, mas que o paciente consegue fazer essa absorção, então no feijão, nas leguminosas, nas folhas verdes, dá para ter na alimentação. Se o paciente já tem um quadro de anemia instalada, a gente costuma indicar
que a gente faça também a reposição oral, mesmo considerando que o paciente tem um quadro desabsortivo crônico, porque a ideia da reposição oral é que ela vai, já pelo contato com a mucosa do trato gastrointestinal, dar a disponibilidade que a mucosa precisa para refazer as suas microvilosidades. Então, se o paciente chega com um quadro de anemia muito importante, a gente identifica que tem uma ferrodeficiência importante, a gente combina a reposição parenteral para que a gente ganhe tempo, porque a concentração de ferro que ele precisa é muito grande e a adesão desses pacientes, depois de 6 meses de tratamento, ela fica muito baixa, né? Mas a gente combina o ferro oral por pelo menos de 2 a 4 meses, além da reposição parenteral. Uma coisa importante é que o ferro parenteral, a gente não vai ter um efeito melhor, mais rápido, mais imediato, porque a reposição do ferro parenteral, como o ferro é tóxico, ele precisa ser fagocitado por macrófagos, e daí o processo de fagocitose, liberação desse ferro para a medula óssea é um processo mais lento. Então, os pacientes que recebem o ferro intramuscular ou intravenoso, eles vão ter que fazer um processo onde eles têm, no caso do intramuscular, fazer o granuloma para daí fazer a fagocitose, deixar esse ferro disponível. E no caso do ferro venoso, esse ferro vai ser ligado na ferritina, na transferrina, levado para o fígado e vai ter que fazer esse processo de fagocitose para que consiga chegar lá em medula óssea e ficar disponível para o uso. E a gente costuma ver que isso demora em torno de 4 a 6 meses. Então, o ferro que a gente repõe hoje, parenteral, a gente vai ver o efeito máximo dele daqui a 6 meses. Então, a gente sempre fala para os pacientes, não pode fazer muito, porque senão depois a gente vai ter que fazer sangria para tirar o excesso. Porque em fisiopatologia, a hemosiderose é pior do que a ferrodeficiência. O ferro, como é tóxico, ele acaba sendo levado e armazenado em tecido, e aí em fígado faz cirrose importante, em pâncreas os pacientes costumam desenvolver insuficiência pancreática e diabetes mesmo, e no músculo cardíaco, né, que a gente acaba não conseguindo recuperar a função. Então a gente tem várias formas de apresentação do o sulfato ferroso, o ferrotrate, o sulfato ferroso que tem no posto, ele tem mais sintoma de trato gastrointestinal, mas ele tem uma alta disponibilidade de ferro elementar. O fumarato ferroso, que é o caso do Neutrofé, por exemplo, tem uma disponibilidade maior, né? E é um pouco mais tolerado por esses pacientes. O gluconato ferroso, o caso do Viferrin, que a gente tem aí, ele também é uma opção. E o sacarato, no caso os ferros polimaltosados, que é o Ultrafé, por exemplo, o Tecnofé, que são drogas que são vendidas como o supra-sumo para o paciente de bariátrica. Na verdade, a grande questão é que ele tem uma concentração maior de ferro elementar, mas ele precisa ser degradado aí no organismo, e por isso eles acabam tendo menos efeito colateral do trato gastrointestinal. Mas se o paciente tem uma dificuldade de absorção importante, dependendo do tipo da cirurgia, ele não vai conseguir fazer essa absorção de forma adequada. A gente tem a apresentação parenteral Noripurum, o ferro venoso, e o ferro inject. Por algum tempo foi vendida a ideia de que o ferro inject era muito mais potente, então a gente usa essa droga e daí não vai precisar usar o Noripurum. Na verdade, a gente sabe que a concentração do ferro inject é uma concentração maior, então a gente tem uma chance grande de conseguir ter um aproveitamento maior. É uma droga que é muito bem tolerada, mas hoje ainda a gente não tem essa facilidade com os convênios, então a gente briga um pouquinho para conseguir fazer. É uma boa droga, mas a reposição do ferro venoso com Noripurum também costuma ter a mesma eficácia. Agora, a comodidade da posologia, realmente com ferro inject é muito melhor, porque a gente faz 2 semanas, a gente faz a aplicação correspondente a 10 semanas de reposição do Noripurum injetável. É isso que eu trouxe para vocês hoje, e daí
prometi que faria aula em no máximo 30 minutos, para que também não me estenda demais. E aí fico disponível para vocês, se tiver alguma coisa que eu puder responder. Se eu souber, estou à disposição. Poliana, muito obrigado, viu? Excelente, excelente. Muito boa sua aula, muito boa. Notei algumas coisas aqui. É importante que todos que trabalham com isso, né, em pronto-socorro, seja no consultório, programa de saúde da família, todos deveriam ter acesso a essa sua aula aqui. Ainda bem que está salvo, vou divulgar. Isso é muito bom, e isso faz com que a gente consiga tratar de uma forma mais adequada e previna também de uma forma mais adequada, né? Agradeço novamente sua disponibilidade e essa excelente aula que você deu. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma agora, nesse momento, após sua excelente explanação, mas talvez daqui a pouco, quando aparecer um caso bizarro daquele, eu tenha que te ligar de novo, viu? Para pedir sua ajuda. Com certeza. O que a gente vê mas na muito obrigado. Não sei se prática alguém é tem que alguma dúvida. que a gente vê na prática é que esses pacientes de bariátrica, geralmente quando ele chega com um quadro de anemia instalada já, que a gente faz a combinação. Então, assim, é meio que o combo mesmo, da ácido fólico, da vitamina B12 parenteral, porque daí eu aumento o turnover na medula óssea, aumento a necessidade da medula pelo ferro, né? E faz a reposição oral e parenteral do ferro, para que a gente tenha uma concentração maior, e aí a questão parenteral é muito mais uma questão de adesão mesmo, o paciente não usa ferro por muito tempo, a gente sabe disso. Então, a gente faz o oral para tentar dar uma melhorada na mucosa, mas é o parenteral que acaba levando uma concentração maior aí. Entendi. Muito bom. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Poliana, eu trabalho no pronto-socorro também e adorei sua aula. Ah, que legal, e que uma bom. coisa muito legal é que você falou que demora, né, o ferro parenteral, fazer efeito, tudo. E os pacientes que vão para o pronto-socorro saem de lá dizendo que estão novos. Então, realmente, a crença do que está entrando e a pessoa está vendo ajuda muito. Sim. Mas muito boa mesmo. Na verdade, eu não sabia que quando a gente faz o parenteral, a gente já começa com oral também. Na maioria das vezes eu não prescrevo parenteral. Quando vem parenteral, eu recebo esse paciente no pronto-socorro ou já está com hemato também. Mas achei muito boa. Que legal. Sua aula. Obrigada, brigadão. Obrigada a vocês, gente. Bom, acho que é isso, Poliana. Queria te agradecer em nome do grupo, que a gente está começando agora e estamos aí nessa caminhada. Teremos muitos pacientes em comum ainda. E queria agradecer a todo mundo, tá, joia? Marcelo me avisou aqui que caiu e eu tô falando que tô terminando aqui com vocês, tá bom? Tá ótimo, perfeito, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Beijão, e aí, vamos imagina, obrigada. Combinado. Um beijão. Tchau, Beijo, tchau, gente. tchau. Boa noite.